Esse é o Pode Questionar. Meu nome é Daniel e esse que está comigo aqui é o Saul. E nós estamos apresentando uma proposta de podcast para você que ama teologia, assim como nós, que gosta de ciência. E nós iremos tratar muitos assuntos bíblicos, muitos assuntos científicos, teológicos e esperamos que vocês gostem. Estamos começando, esse é o episódio 0. É o episódio onde a gente vai ensinar para você como fazer uma exegese. Exegese é uma técnica de interpretação bíblica. É uma técnica onde a gente aprende a fazer uma interpretação correta de um texto bíblico. Então, esse aqui é o episódio 0, é o início de tudo, e esperamos o feedback de vocês. Eu vou abrir aqui também espaço para Saulo falar um pouco. Você, depois desse momento de introdução que a gente está fazendo aqui, você viu a nossa vinheta. Nós temos ali um card onde estamos apresentando o nome do nosso podcast, que é Pode Questionar, justamente por causa dessa questão da razão e a fé juntas, né? Porque nós cremos que sim, a fé e a razão, a religião, elas podem andar juntas, né? E cremos também que é possível falar de fé de uma maneira racional, de uma maneira inteligente. A gente tem sobre o 7, o 144 mil a gente fala depois, em outros momentos. A gente vai falar de Apocalipse 7, tá? Fica tranquilo. Se eu puder, eu falo de Apocalipse todo o Apocalipse, cada detalhe e tal, mas é uma loucura. O 7, ele em toda a literatura garídica, toda a literatura semítica em si, associa o 7 com o completo. Na Bíblia, que é a literatura mais importante pra gente, ela vai entender o seguinte, que o 7 é o dia de Deus. É o dia de Deus. É o número de Deus, na verdade. Porque associado ao primeiro parte que aparece o 7, é associado ao sétimo dia. E o sétimo dia, ali, é o momento em que Deus descansa. A gente explica esse descansar melhor, mas ele entende que a criação está completa. E ali o 7 aparece no centro quiástico da estrutura. A gente explica o quiástico no próximo episódio. Na verdade, na próxima parte desse episódio, é no centro da estrutura de Gênesis que aparece o 7, como sendo a parte principal da literatura. O que quer dizer que esse dia é importante, porque ele é um encontro do ser humano com o divino, a primeira vez, né? E aí, o 7 ele tem toda a ideia de perfeição, toda a ideia de completude, toda a ideia de Deus, né? Dá muita discussão dá pra gente falar só sobre o 7, como todo, qualquer coisa. Por que a gente vai falar de exegese? Porque eu tenho percebido, e Daniel também, a gente está até se indignando o tanto de leituras errôneas que a gente vê da Bíblia. E isso já está terrível, recorrente. A exegese é um método, a gente fala de ciência e fé, a exegese é um método científico, altamente racional. O exegeta que fala muito mais de emoção do que racionalidade não é exegeta. Ele está sendo uma pessoa emocionada. A exegese é um método totalmente científico. Você tem que, lembrando, o texto não tá nem aí para sua emoção na hora que você vai interpretar o texto. Quando você terminou de entender o significado do texto, e eu vou explicar o porquê que a gente tem que ter todo esse rigor, ali ele passa aí você pode entendê-lo e aplicar da maneira que você quiser. Por que eu falo isso? Porque as pessoas lêem um texto pela metade e ela pode criar a maior heresia do planeta Terra. Eu posso até pegar um texto e dizer que ele significa uma coisa para minha vida e tal, mas isso aí não é exegese. Isso não é entender exatamente o significado do texto. E a gente pode discutir outro dia, 1 milhão de coisas, como a Bíblia, ela mesmo sem você fazer esse processo todo, ela consegue ser a palavra de Deus para você. Mas o nosso foco hoje, e do canal, a maioria do foco vai ser sobre exegese. Então, vamos lá. Por que exegese? O Gordon Fee fala um negócio muito interessante sobre isso, que é, apesar de muitas vezes a gente achar, não, o Espírito Santo vai me inspirar e eu não preciso fazer uma interpretação complicada do texto. Claro, a Bíblia divina, ela pode ser a palavra de Deus para você, mas lembre-se, ela também é um livro escrito por um ser humano. Então, ela tem as características desse escritor, então você tem que entender como esse escritor escreve. E interessante é por que a Bíblia não simplesmente simplifica tudo. Primeiro que Deus já está se diminuindo o suficiente para escrever um livro como esse. E segundo, que é justamente para você crescer.
A Bíblia é maior que você e é por isso que você cresce, porque você tenta enfrentar algo maior que você. E também um outro fala sobre isso também, sobre a leitura, que eu já esqueci o nome do autor, mas eu li esses dias aí. É muito bom. Aprendendo a ler, eu acho, como ler livros, do Motley Adler. Nossa, que decorar o nome, né? Na própria literatura da Bíblia, a gente entende que a gente tem que meditar na palavra. A palavra não é um livro para você ler, simplesmente, sim meditar. Meditar sempre. Onde está isso, Saulo? Se você, no primeiro salmo da Bíblia, na primeira leitura do salmo, do primeiro livro dos salmos, está escrito assim: Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é um nome, é uma figura. Ele sempre usava esse nome para especificar o livro de Moisés, que na verdade também é Bíblia. É a Bíblia da época do salmista, entendeu? E a Bíblia, ela vai, até João, ela vai vindo profetas e vai acrescentando livros à Bíblia. Outra coisa pra gente comentar também, né? Outro dia. E aí ele fala: e na sua lei, medita de dia e de noite. Então, é óbvio, você tem que estudar, não tem como você fugir dessa verdade. A gente vai falar do livro de Obadias, e a segunda parte a gente vai falar mais sobre o livro especificamente, mas por enquanto vamos falar sobre o trabalho da exegese. Primeira coisa, desmistifica isso de que a exegese é ler todas as palavras no grego, no hebraico original, e que você, se não fizer isso, primeiro que não é só isso, você está limitando o processo de interpretação do texto bíblico. Exegese é uma palavra que significa extrair para fora. Literalmente isso. Então você está extraindo para fora o significado. E você não precisa de saber grego e hebraico para extrair isso. Precisa, mas assim, não é determinante. Simplesmente, não sei grego e hebraico, eu não posso entender o texto. Não é assim. As pessoas estão totalmente erradas quando elas fazem isso. Elas limitam a palavra de Deus. Ela é muito maior. É entender o que a palavra de Deus quer dizer sem inventar. Sem inventar, sem você querer colocar suas próprias coisas ali, né? Aí você pode falar: Saulo, mas não, mas por que eu não posso interpretar tal? Olha que interessante. A Bíblia não pode estar na pauta da Bíblia, apesar de ser um livro divino, ela não pode estar na pauta, por exemplo, o feminismo. Não existia feminismo na época da Bíblia. Me perdoe os feministas, qualquer um que crê essas ideologias, a Bíblia não está preocupada com isso. Ela vai dizer o que é, com a linguagem da época dela, é como o Dr. Rodrigo fala, né? A Bíblia é Deus falando sotaque humano. Não tem como ela estar falando de feminismo, porque não existia feminismo da época. É simples. E aí as pessoas querem tirar 1 milhão de coisas da Bíblia que ela não está querendo dizer. Por isso que você tem que se despir da sua própria visão e ler a Bíblia como se fosse a primeira vez, ainda que você já tenha lido algumas vezes. E aí usar o que o texto diz, não o que você diz, né? Muitas vezes eu não posso explicar a Bíblia com base em uma coisa que o autor não tinha em mente para começar. Ele não tinha em mente um avião, então lógico que ele vai descrever aviões. A gente tem muitas outras, a gente pode falar isso em outros vários episódios, tem muita coisa que eu tô vindo em mente, eu não quero nem demorar pra gente falar sobre isso, né? Pra começar, e outra coisa, exegese, mas o exegese é um método mais recente, então você não poderia aplicar essa Bíblia. Então a sua própria premissa está errada. Também está errado o que você está dizendo. Se você pensou, se teve mente para pensar isso, está errado, porque exegese, os próprios leitores bíblicos faziam exegese, os próprios escritores, mais para interpretar a própria mensagem, mas eles também interpretavam as mensagens dos outros profetas também, tá? Eles estudavam. Tem um texto bíblico que fala sobre isso também, acho que é lá em Pedro também. Além disso, exegese rabínica, na época de Jesus, falando da Bíblia, né? Na época de Jesus, eles faziam exegese, os rabinos faziam exegese. Jesus faz exegese. Mateus, o escritor evangelista, também faz exegese em alguns momentos, né? Exegese rabínica da época. Então tome cuidado, tá? Tome cuidado. Isso vale para qualquer literatura. Entenda a literatura dentro do próprio contexto. Vamos fugir logo para a parte importante, que é o slide logo. A gente vai falar de Obadias, mas não muito nesse episódio. Vamos falar dos passos. Você não vai ver pessoas fazendo exegese. A gente está sendo provavelmente o primeiro a fazer exegese, ainda assim, resumida, no YouTube. Por quê? Vocês vão entender o porquê nessas duas partes do primeiro episódio. Porque é muito complicado. Demanda tempo. E a gente não tem tempo para expor tudo no YouTube, né? Ou em qualquer rede social. Mas vamos tentar aqui.
Nosso estudo de exegético do Tio Obadias, slide ficou bonitinho, tá? Fiquei orgulhoso do meu slide aqui, olha só. Tem 5 passos. Compreender quem é o autor. Eu resumi isso aqui. Os passos de um acadêmico, da exegese acadêmica, ela é maior. Ah, e outra coisa, não se assustem. O que a gente vai fazer aqui é exegese no nível mais complicado que alguém pode fazer sem ser acadêmico, tá? A gente vai fazer outros vídeos demonstrando de maneira bem simples que dá para você, mesmo em português, ou com limitada material para isso, você pode entender o texto, tá? Tem vários níveis de exegese para começar. Compreender quem é o autor do livro. Por quê? Porque eu entendo quem escreveu, e se tiver outros livros na Bíblia, melhor ainda. Outros livros na Bíblia que o autor escreveu, melhor ainda, porque eu entendo como ele pensa através da literatura dele. A gente consegue fazer isso, tá? Em que língua foi escrito? Lógico, para estudar. Se você não tiver domínio sobre essa língua, a gente vai explicar como burlar esse problema aí. O período em que foi escrito, porque a gente entende o que eu falei, a gente não vai falar de feminismo no século V a.C., não existia feminismo. E o propósito teológico histórico do autor. Entender a divisão e estrutura do livro, porque se eu entendo a estrutura, eu consigo entender como é que o livro foi organizado, entender mais uma vez a mente do autor, né? E delimitar o contexto específico, ou perícope. É o bloco do texto. É o bloco do texto que eu vou ler e estudar, tá bom? No caso do Tio Obadias, na próxima parte a gente vai ver que a gente vai analisar o livro inteiro. É o menor livro do Velho Testamento. Então vai ser fácil, né? Mais ou menos. Traduzir o texto do hebraico com fidelidade, isso e aqui novamente falando que esse é um nível mais difícil de exegese. A gente ainda tem uns passos a mais que são mais complicados, mas só para mostrar detalhes o mais complicado que a gente consegue mostrar no YouTube, para você entender o seguinte. Não acho que você, com a leitura simples e com o seu pensamento, você vai entender o texto. Você tem que se jogar no texto e estudar mesmo. Só para demonstrar qual é o nível complicado. No parte 5, fazer a análise teológica do texto, entendendo o que o autor quer para você. E aí você aplica. Não tem maneira melhor de você demonstrar que você aprendeu do que aplicando, né? Vamos lá? O autor. A gente não tem muito sobre o autor. Um dos problemas dos livros menores é que a gente não tem muito sobre o autor. Mas isso aqui quer dizer, eu estava lendo um comentário sobre esse livro, é interessante, é exatamente o que ele falou, né? Você não precisa muito saber do autor. Se o autor não se identificou com muita precisão, é porque não precisa. O importante é a mensagem ali. Vamos lá. Vocalização. Ovadia, né? A gente traduz para Obadias. O que é que significa isso? Eu peguei basicamente tudo do dicionário, como vocês podem ver aqui, tudo do dicionário. Eu não lembro qual dicionário que eu peguei, esse aqui faz tempo que eu peguei o dicionário, então já não lembro mais como é que é o nome. Significa literalmente servo de Iá. Iá é a abreviação do nome para Senhor, que é o nome de Deus, mas eu não vou pronunciar aqui, tá? E aí o significado é o servo dele, é o servo de Deus, resumindo. E aí entra um negócio interessante aqui, né? Alguns estudiosos entendem que Obadias, para começar, tem essas indicações. Esse nome, onde aparece, vamos falar tudo sobre o nome do autor e tal, quem é o autor. A gente só sabe o nome dele. Alguns vão falar que Obadias é um título, semelhante a Malaquias. Mas não pode ser um título, porque aparece na Bíblia 13 vezes o nome desse cara. Era um nome comum pra caramba. Então a gente já descarta, tá? Língua, a gente já sabe que é hebraico bíblico, não precisa de fugir muito, não. Contexto histórico amplo. E aí, lembra o contexto específico? A gente vê qual parte do livro é que a gente vai ler. A gente vai dividir essa parte baseada geralmente no próprio texto, tá? Os autores, os exegetas sempre procuram o próprio texto para entender isso. No caso, é o livro todo, a gente não precisa nem se preocupar muito com isso. Então vamos ver o contexto histórico amplo. Se lascamos também, porque o autor não identifica a data do livro. Então a gente já se lascou. Aqui entra data, né? Então, galera, teve um pequeno problema aqui, eu tava explicando. Vocês não perderam a explicação, não. O que acontece é que eu esqueci de compartilhar a tela aqui. Eu esqueci de mostrar o slide, tá? Perdão aí. O Daniel brincou, né? Tem uns estudiosos
né, do YouTube aí que fazem vídeos, eles falam, pô, a gente não sabe nem ligar a câmera. É uma verdade, é muito grande, muitas vezes a gente não sabe nem ligar a câmera, pra você ver o nível. Mas a gente vai melhorando essa qualidade aí ao longo do tempo, tá? Não se preocupe não. Tá aqui, ó, que eu falei, compreender quem é o autor, entender a divisão. Tá aqui. Se você quiser tirar print até pra salvar, pra você não esquecer, eu sempre guardo essas coisas que eu faço. Por quê? Porque justamente a gente esquece os passos. A gente esquece os passos, a gente às vezes esquece alguns passos, só praticando com o tempo que você vai lembrar de todos eles. Então eu recomendo você tirar print aí, guardar. Aqui tá a questão do autor. Se vocês quiserem também tirar um print, tá aí também pra nós. Esse detalhe do nome de Obadias. O S no final, é interessante, né? No português, no hebraico não tem S no final para nomes plurais. Depende de, primeiro depende se ele é masculino ou se é feminino. Se for masculino e feminino, pode mudar como é que é o final da palavra. Interessante isso aí. Vamos lá. O problema que a gente tem com Obadias, a gente não sabe a data. Ele não fala. Então a gente não tem como inventar. Alguns estudiosos, falsos estudiosos, querem inventar uma data para cada livro da Bíblia, mesmo que o livro fale qual é a data. Eu tenho problema com isso. A gente tem duas posições, tá? Nos comentários. E como é que eu acho essas coisas? Comentários. A gente vai falar um pouquinho, só dar uma pausa, depois que a gente fala do contexto histórico, eu vou dar uma pausa só pra gente falar sobre como eu acho essas informações, tá? A gente tem duas posições principais. A primeira é que, já que ele não identificou reis ou reinados da época que ele foi profeta, então ele entende o seguinte, que o período pode ser o saque de Jerusalém, referido no verso 10 a 14, que é uma data lá do 9º século, é o primeiro ponto de vista. É uma conquista de Jerusalém pelos filisteus e árabes. Uma segunda posição que eu defendo mais, que é esse segundo ponto de vista aqui, que entende que é a destruição completa de Jerusalém, porque em 605 os babilônios, eles de maneira muito tranquila, não tem nem guerra, eles só tiram o povo judeu de Jerusalém e levam para o cativeiro. Mas depois os reis de Jerusalém, eles vão se opondo à Babilônia e tal, e o rei tira, então sai daqui, peste, tira ele de Jerusalém, tira ele da época de Israel. Tinha que conversar com meu pai, porque voltando, né? E o rei da Babilônia da época pega e tira as pessoas de Jerusalém. A força, os reis de Jerusalém colocam o que ele quer, para não se opor a ele. E a última destruição de Jerusalém foi no 586. Aí destrói de fato ali Jerusalém, acaba com o templo, arregaça com tudo. E essa para mim é a melhor data possível. E por quê? Porque dentro da própria Bíblia, aí que entra o problema de alguns falsos estudiosos, que é pegar um texto e falar, não, ele não pode ser dessa data, porque eu não quero que ele seja dessa data. Eles falam que não é assim, mas o fato é que é assim. Por quê? Porque o texto diz que tal personagem escreveu um livro. Ele fala, nessa época não poderiam haver livros, então ele não pode estar escrevendo nessa data. Qual é a evidência que ele tem? Ele estava lá com o profeta para dizer que ele não poderia escrever porque não tinha livros? Não. Então baseio na minha época para inverter tudo que o texto diz. Esse é o meu problema, né? O fato é, na Bíblia, a gente tem várias declarações de profetas da mesma época, né? 586, 605 a 586, já falando, até posteriores a 586, falando sobre Edom, que é justamente a tônica do livro de Obadias. Então, pela lógica, esses caras têm que estar falando no mesmo contexto, né? Eles têm que estar falando da mesma época. E aí você fala, não, as pessoas estão falando da mesma coisa, mas não quer dizer que seja do mesmo tempo. Se você não pegasse, aqui eu tenho na minha Bíblia de estudo, inclusive, ela já linka Obadias com Jeremias. A mesma coisa, a mesma fraseologia que aparece em Obadias aparece em Jeremias. É incrível, a mesma fraseologia. E a gente vai ver isso na parte 2, mais ou menos, né? Vamos lá. E vamos falar, quais os materiais que eu recomendo
A exegese também tem materiais, tá? Ferramentas, a gente chama ferramentas. Ferramentas básicas, assim. A gente tem comentários bíblicos, que você não precisa pagar para ter. Você tem até no Google Play, você tem no celular, você pode baixar alguns comentários. Eu recomendo um aplicativo chamado My Bible. Você pode ir no YouTube e lá tem um canal que ele fala só de My Bible, só desse aplicativo. Ele dá de graça comentários bíblicos, dicionário bíblico. Então eu recomendo demais, fortemente, porque você vai ter muito material para estudar. Outra maneira é simplesmente procurar online. A gente tem livros online, você pode comprar. Eu não me preocupo se você tem que comprar físico também, é que eu não tenho nem espaço em casa para ficar comprando físico. E recomendo demais você ter comentários. Dicionários, mas assim, dicionário ele é muito mais para quem é tradutor, sinceramente, é muito mais para quem é tradutor. Eu recomendo que tenha, sim, porque aí você pode ter ideias de onde aparece essa tal palavra na Bíblia, é muito bom. Mas geralmente as pessoas indicam concordâncias, coisas que eu também não uso concordâncias. Mas eu recomendo essas ferramentas. Dicionário bíblico, comentário bíblico. Você pode até pegar livros de gente que é estudiosa, que vai comentar de como era a cultura da época. Eu recomendo também. Sempre recomendo. Mas, como não é o foco, a gente fala sobre tudo sobre exegese, como eu falei, é muito complicado falar sobre tudo sobre exegese. Em outros momentos, eu posso ir recomendando livros, tá? Não se preocupe, eu vou recomendar bastante. Outro detalhe, quem é Edom? A principal tônica do livro de Obadias é Edom, no caso de Obadias, né? Você tem que procurar na Bíblia. Esse termo, Edom, já existe. Já existe. E ele é muito falado na Bíblia. Então você vai procurando e tal. A ideia é que a gente tem uma família. Uma família. A gente tem Jacó e Esaú, que são filhos de Isaac. Isaac e sua esposa. E aí ela tem dois filhos. E aí conta a história bíblica, a narrativa bíblica, que os dois eram gêmeos. Já na barriga da mãe eles brigavam entre si. Então, nessa briga de quem vai nascer primeiro para receber a herança, que é uma coisa muito grande na época do Oriente Médio, Esaú nasce primeiro, mas Jacó vem pego no calcanhar de Esaú. Jacó significa justamente calcanhar, né? E Esaú, a gente entende que significa peludo. E aí você vai ver a história toda lá, só para você relembrar quem é Esaú. O detalhe, Esaú ele vai se chamar depois, posteriormente, Edom, né? A descendência de Esaú vai se chamar de Edom, e aí vem os Edomitas. E aí vem a descendência de Jacó, que Jacó troca o nome para Israel. Na verdade, Deus troca o nome dele para Israel. Então tem Israel e Edom. E duas nações nascem de uma família. Então a gente já tem um negócio muito interessante, um link para a gente entender Obadias. A gente está vendo aqui o que uma briga familiar causou. Olha o erro que uma família pode causar, uma briga entre nações. Olha que legal, né? Um detalhe, os edomitas eram terríveis, horrorosos, e por isso que finalmente Deus perde a paciência. E tem um momento que Deus, não é que ele perde simplesmente a paciência, Deus é o eterno. Só que tem um momento que ele fala, não dá. Isso aqui, até esse ponto a gente pode tolerar. E eu dou tempo para vocês se converterem. Mas agora que vocês já não querem de jeito nenhum, Deus já deu tempo, já falou. Agora já não dá mais para vocês. Vocês provaram com tempos de antecedência que vocês estão errados. E Deus ele sempre demonstra isso. Ele não tem que provar nada para ninguém, mas ele prova porque ele ama os seus filhos, né? Diferente de outros livros, o detalhe, né? O propósito do livro. Vamos para o propósito. Ainda a gente está na primeira parte, né? Propósito. O propósito do livro, qual é? Falar de Edom, dos Edomitas que a gente acabou de falar e tal. Dificilmente você vai ver um profeta falando para fora de Israel. Esse aqui fala, né? Ele fala mais para Edom, acusação contra o irmão de Jacó. E aí você vai ver Obadias descrevendo a família da terra como todas as nações da terra como se fosse uma família grande. E os rebeldes ele tem que ficar corrigindo. É um negócio legal. Estrutura do texto depende muito de que estilo literário você está falando e tal. Mas no caso de Obadias específico, você não precisa de preocupar muito, porque é só você ler o texto, ele vai se dividindo sozinho. Eu proponho essa estrutura aqui, tá? Tem outros que propõem outra, mas eu prefiro essa porque ela pega cada detalhe do texto, tá bom? Aí você vai ver, ela, pelos temas, lendo, você vai perceber do que fala cada texto. Legalzinho, né? Bacana. E aí, a estrutura do livro inteiro, tá? Essa aqui é a estrutura do livro.
qual a estrutura da perícope, que é o que a gente, é o bloco, o contexto imediato, que é o bloco que a gente tinha falado, né? O bloco que a gente vai analisar. No caso, a gente vai analisar o livro todo, então tá tranquilo. E é isso. A gente, vamos falar, são os passos da exegese, né? Os passos da exegese são esses. O que vem ali depois são detalhes, cada livro tem sua maneira de ler. E eu recomendo 2 livros principais para você fazer exegese, tá, gente? Eu recomendo 2 livros principais, assim, que você poderia já começar na sua ideia de estudos bíblicos. Tem muita gente ensinando como ler a Bíblia de maneira muito simples e tal. Dependendo da maneira, do que você, de que maneira você quer ler a Bíblia, para que propósito você quer ler, um texto específico, você pode seguir outra maneira. Mas falando o propósito de estudar mesmo, esses são os passos que eu recomendo. Tem outras pessoas que seguem outros passos, mas no geral a gente vai ter que entender o contexto do autor. Como era a vida das pessoas da época do autor. Quando você se aproxima do texto na história, você consegue entender ele, entendeu? A gente se aproxima do texto. O que é exegese no final? Ah, muito complicado traduzir do hebraico e tal. O que importa é, a exegese foi boa, bem feita, ainda você não seja acadêmico, e eu vou concluir assim, né? Aqui são os passos, tá? Eu vou concluir assim, e aí Daniel quiser comentar outras coisas, a gente comenta junto. Você entender qual é a sua distância do texto para você. Quando você entende, não consigo entender esse texto porque eu não sei hebraico. Pronto, você entende que você tem uma distância lá. Mas eu tenho comentários e tal. Qual é a distância que eu tenho desse texto? A gente tem essa distância. Obadias não tem data. Obadias não tem quem é o autor. Pronto, a gente já entende quão distante você está do texto. Então você consegue entender o máximo que você consegue. Você chega no máximo que você consegue entender o autor. E é assim que você entende que você fez a exegese de maneira boa. Beleza? Complicado? Compliquei demais? Precisa falar, né? Porque eu esqueci de mencionar quais são os livros. O primeiro, eu vou até mostrar aqui também, uma coisa muito legal. Eu tenho um vídeo muito bom de exegese também, talvez um dia eu recomende a vocês, um livro muito bom, um vídeo só tratando de, dois, na verdade, são dois, porque o autor divide em partes, que nem a gente. Ele fazendo a exegese de Malaquias. Vocês vão ver que a gente vai seguir a mesma ideia, você vai ver que o autor, quem estuda, tem que estudar dessa maneira, não tem como escapar, tá? Só que ele fala de maneira mais complicada. A gente não vai tratar da exegese no nível mais absurdo, mais absoluto que tem de autores como Gerhard Hazel, como Gordon Fee, como o próprio D.A.K. Então, assim, a gente não vai falar sobre o mais extenso. Se vocês quiserem, eu provavelmente não vou querer, porque é muito complicado, mas alguns poucos, que eu entendo, tá? Eu entendo, a gente é assim mesmo. Alguns poucos vão querer acadêmico, nível mais acadêmico, tem um vídeo que eu recomendo sobre isso. E livro tem pra caramba, o que mais tem. Agora, olha só, cadê? Eu acho que dá pra ver a capa de longe, né? Eu queria mostrar bonitinho aqui. Esse aqui, ó. Entendes o que lês, tá? Do Gordon Fee e do Douglas Stewart. Muito bom, é um manual, um guia para você começar a ler, fazer exegese, né? Hermenêutica, exegese e hermenêutica. A gente só falou de exegese. A hermenêutica a gente até vai falar na segunda parte, mas sobre hermenêutica a gente vai tratar em outro episódio só sobre hermenêutica, como aplicar e tal, como aplicar para sermões, para quem quer pregador. Mas olha só, e outro livro que eu recomendo demais, esse eu tenho que ler para você aprender a fazer exegese. Um livro para você, para ter a facilidade de entender também, eu já citei alguns comentários bíblicos e tal, mas eu recomendo esse livrinho aqui, ó. Por quê? Porque ele vai te dar uma introdução geral a cada livro da Bíblia. Todos os livros da Bíblia. Eu até tenho ele aqui no celular. Olha só. Como ler a Bíblia, livro por livro. Guia confiável para ler e entender as escrituras. Ele dá uma introdução, nome do autor, tudo isso que a gente fez, ele dá de bandeja para você, então já é fácil. Não vou dizer que esse livro seja a declaração. Tem outra capa também, esse aqui, ó. Essa capa aqui. Não é a declaração final, tá? Isso aqui não vai te dar a última palavra sobre o livro, tá? Mas é uma introdução bacana, uma introdução geral.
Eu recomendo demais esse livro para a exegese.